Glória a Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui cultuando ao nosso Deus convosco. Alegria rever os irmãos aqui da congregação. Eu dizia para o pastor Edson que a última vez que preguei, acho que em março ainda não tinha aquele ar-condicionado ali, estava para funcionar, pelo menos já sabia que estava para funcionar, está bonito, para a glória de Jesus. E desde já agradeço a irmã Cleusa também que nos convidara, que essa noite seja noite de bênção para você e sua família. Eu dei uma saídazinha aqui rapidinho. Quantos amigos visitantes ainda não evangélicos estão aqui hoje? Passam assim, só para saber que você está aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus. Amém. Está no lugar certo. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Amém? Como ainda não foi feita a leitura oficial pelo que eu vi, convido todos a estar de pé. Se vocês tiverem paciência, vamos fazer duas leituras. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3. Eu já agradeço ao pastor Récio pela colocação, né? Junta aí um com o outro. Se a gente sintonizar a sintonia do céu, tudo vai dar certo. Amém? Amém? Amém. Ai, ai. Glória a Jesus. Segunda Pedro, capítulo de número 3. Deus continue abençoando o corpo de obreiros, irmão Jorge, irmão Ademilson. Venho acompanhando a irmã Selma, que vai estar nos ajudando também no final da pregação. Pastor, irmão Samuel, irmão Orivaldo, eu perguntei para vir cooperar na sede. E é assim mesmo, né, pastor? Vai, outro vem, mas afinal está tudo certo. Amém? Quem achou segunda Pedro, capítulo 3, diga amém. Amém. Marque aí, convido, abençoado. Vá lá para o Antigo Testamento também e já marque lá. Você chega em Mateus, volta um pouco, tem Malaquias, volta um pouco, tem Zacarias, aí você vai achar Sofonias. Você vai achar, só chegar em Mateus para os novos convertidos, aí volta Malaquias, Zacarias, provavelmente Ageu, salvo engano, e aí para em Sofonias. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos lá, primeira leitura. 2 Pedro 3, a partir do versículo 3. Diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de Deus, de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, essa formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submergido e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sofonias capítulo 1,
Sofonias capítulo 1, versículo 14, diz assim: o grande dia do Senhor, quem achou diz amém? O grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvem e de negridão, dia de toques de trombetas e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens. Andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira, e as suas entranhas como lixo. Vamos ler todos juntos o versículo 18. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. E você diz comigo, misericórdia. E amém, porque é a palavra de Deus. Podemos sentar, dando glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Vou pedir aos irmãos da retaguarda aqui que nos ajudem com aquela água abençoada e no final vai dar tudo certo. Amém? Olha para quem está do seu lado aí para a gente começar a pregar. Olha aí para esse gente bonito, abençoado do seu lado. Pode olhar com fé e autoridade. Diga assim, eu quero você vibrando hoje com Jesus. Mais do que muitos vibraram pela seleção brasileira. Oxe, foi baixo assim? Porque o que teve de gente gritando grupos na igreja não tem coragem de dar um aleluia alto porque tem vergonha. Aleluia. Querida e amada igreja, repitam comigo só para a gente firmar com o entendimento no tema desta noite. Diga comigo, o dia do Senhor vem. Só as crianças. O dia do Senhor, vamos lá? 3 vezes. O dia do Senhor vem. Só os adolescentes. O dia do Senhor vem. Vocês adolescentes, só os novos convertidos. O dia do Senhor vem. Só a tribuna. O dia do Senhor vem. A tribuna está livrada. Só os senhores. O dia do Senhor vem. Só as senhoras. O dia do Senhor vem. Só os tocadores. O dia do Senhor vem. Pronto, já está dando para entender que vem para todos. Amém? Não vem só para os ministros, não vem só para a metade da igreja, não. O dia do Senhor vem para todo mundo, para toda a terra. Culto de missões. E traduzido, melhor talvez seja culto onde se dedica ou se preocupa em anunciar a palavra de Deus. Culto que tem como preocupação dizer para o mundo que aquele Jesus que morreu e ressuscitou há 13 anos atrás ainda está vivo. Quem crê nisso? Eu pelo menos falei com ele nesse instante aqui. E às vezes, irmão José, a gente fala com ele e ele fala com a gente. Só é não endurecer o coração. Aleluia. Jesus está vivo. Amém? Jesus está vivo. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Muitos decepcionados pelo Brasil. Jesus nunca
visitante, querido irmão, esse Jesus que nós cremos e acreditamos, ressuscita. Aí alguém pode dizer, como é que em pleno século XX, século do Google, século da tecnologia, século da internet, século do homem indo à lua, né? Século de tantas novidades, alguém ainda pode acreditar nessa baboseira que Jesus veio ou que Jesus ressuscitou? Só que deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia diz que o testemunho de dois é verdadeiro. Jesus ressuscita. A primeira pessoa que viu foi Maria Madalena. Aí Jesus disse, mas conte para os meus discípulos e diz para ele que eu ressuscitei. Pedro, quando sabe da notícia, dá uma carreira maior do que a perna para chegar no túmulo e ver que o sepulcro estava vazio. Só que não parei por aí. Ele está andando no caminho de Emaús e se encontra com 3 discípulos. Diz que os 2 discípulos não reconhecem ele até que ele faça uma oração pelo batismo dos pães. No pão. E quando Jesus chega, os discípulos param em si e dizem assim, porventura não é ele? Porventura não acendeu fogo em nós quando ele estava conosco? Aí alguém incrédulo, chamado Tomé, diz assim, quando ele tem notícia de que Jesus ressuscitou, ele diz assim, eu só vou acreditar, assim está muita gente por aí, quando eu tocar nas mãos dele, quando eu tocar no furo que está na mão dele. Aí quando Jesus se apresenta, João capítulo 19, diz assim, estando todas as portas fechadas, Jesus apareceu no meio dele e disse, paz seja convosco. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, porta fechada, Jesus vem aí. Não sei se porta fechada de emprego, não sei qual a dificuldade, mas estando todas as portas fechadas, Jesus aparece no meio. Aí eu te pergunto, já para começar a entrar no clima da coisa, Jesus disse assim, ó, onde 2 estiverem reunidos, o que é que você tem conversado quando está reunido? O que é que você tem dialogado quando está reunido? Você que ainda não casou, o que é que você tem dialogado quando está namorando? Você que ainda não tem namorado, o que é que tem dialogado quando está na roda de amigos? Você que tem Facebook, MSN, WhatsApp, ou sei lá mais o que é que tem conversado quando você acha que ninguém está te vendo? Agora deixa eu te contar uma coisa. Para o crente fiel, ele diz assim, onde 2 ou mais estiver reunido. Jesus está aqui, irmãos? Aleluia! Aqui é a Assembleia de Deus. Deus é assim mesmo. Lá eles gritam gol, aqui a gente grita glória. Lá eles gritam Neymar, aqui a gente grita Jesus. Lá eles gritam Davi Luiz, aqui a gente grita recebe, Senhor. Entra no meio do negócio que a coisa pode ir ficando melhor cada vez mais. Aleluia. Aí Jesus chega no meio e Tomé sai de joelho, aquele hipócrita. Meu nome divino, a minha bênção. Sai de joelho e diz assim, meu Senhor e Rei, eu creio que tu ressuscitou. Jesus, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Aleluia! A nossa fé não é de vista, a nossa fé não é momentânea. Paulo diz assim, se nós esperarmos em Deus, somente nesta vida, somos os mais miseráveis entre os homens. Fechando essa parte, Jesus é visto, segundo Paulo, em Coríntios
Marcos capítulo 15, por cerca de 500 pessoas ressuscitado. Só que agora, visto por cerca de 500 pessoas, Jesus vai subindo para o céu. Aí eu entendo e brinco que o primeiro super-homem único da história foi Jesus. Porque além de andar por cima das águas, foi subindo para o céu. E quando ele é levado aos céus, os discípulos ficam olhando para o céu. E dois varões, dois anjos aparecem e diz assim: varões galileus, por que olhaste para cima? Este mesmo Jesus que subiu irá voltar. Se você perdeu a esperança de que Jesus ainda vem, hoje é noite de concerto. Se você não entende que a nossa maior missão é dizer que Jesus está vivo ao lado de Deus, mas que ele voltará, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa precisa mudar. E o profeta Sofonias diz: o dia do Senhor vem. Sabe o que quer dizer o dia do Senhor? Ele traduziu em todo o texto. Será dia de ira, dia de aflição, dia onde os homens fortes desmaiarão de medo. Esses atletas de MMA, fortões, lutador de judô, a Bíblia diz que no dia do Senhor, o homem forte, financeiramente, dono de grandes empresas, chorarão de medo. E o que é o dia do Senhor? É um dia de acerto de conta com todos aqueles que dizem: Deus não existe. Com todos aqueles que dizem: Deus é o meu dinheiro. Com todos aqueles que dizem: esses crentes são todos. Receberam uma lavagem cerebral para dar dinheiro a pastor. Com todos aqueles que dizem e batem no peito: eu tenho 2 mulheres, eu tenho 3, eu tenho 4. Se Deus existisse mesmo, já teria trazido juízo sobre a minha vida. E tantas outras maldades que se praticam nesta vida e neste mundo. Alguém diz: Jesus Cristo foi um grande homem, mas se ele fosse Deus, eu não ligava a televisão no fogão, no Varela e em outras perdas de tempo para ver tanta atrocidade. Se Deus existisse mesmo, ele iria intermediar essa situação. Só que a Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Salomão em Eclesiastes 12:14 diz: no dia em que Deus há de julgar todos os segredos dos homens, e todas as obras ocultas serão manifestas. Aí, lá em Daniel capítulo 12, a Bíblia diz: naquele dia o Senhor trará grande tribulação sobre os filhos dos homens, como nunca houve nos céus e na terra. Apocalipse capítulo 6. Meu amigo ouvinte, amado irmão, segundo a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse capítulo 6, até o capítulo 18, todo homem que negou a Deus vai passar por um processo de 7 anos chamado grande tribulação. E durante a grande tribulação, diz que vai chover saraiva do céu, pedra misturada com fogo, em direção aos seres humanos. Segundo a Bíblia, durante esses 7 anos, as águas vão se transformar em sangue e a humanidade não tendo água potável. Alguns se jogarão
e não vai morrer. Porque a Bíblia diz que a morte estará presa. Naquele dia, o homem rico, eu estou falando de rico, vai dizer: Deus, se o Senhor tiver reservado um lugar secreto para mim, eu te dou 2 milhões, eu te dou 30 milhões. E a Bíblia diz que nem o seu ouro, nem a sua prata os poderá livrar. O dia é tão sério que Apocalipse capítulo 8 diz assim: houve silêncio nos céus por quase meia hora, antes de Deus lançar mais pragas durante aqueles que ficarem em grande tribulação. E segundo a Bíblia, 3 ais são professados durante a grande tribulação. O anjo vai vendo o julgamento de Deus durante a grande tribulação, e o anjo diz assim: ai daqueles que estiverem na terra, quando o anjo trocar a trombeta de Deus para consumir os moradores da terra. Segundo a Bíblia, isso é sério, diz que os homens se jogarão no chão e dirão aos montes e aos rochedos: caiam sobre mim e escondam-me da ira do Todo-Poderoso, porque eu zombava dos crentes. Eu achava que tudo isso era mentira. Eu achava que tudo isso era baboseira. Eu só era crente dentro das 4 paredes. Eu só era crente quando me convinha. Olha para quem está do seu lado, está descontraído e diz assim: a coisa é séria. Louvado seja Deus! Aleluia! Os discípulos chegam para Jesus e fazem assim: mestre, que sinais haverão da tua vinda? Aí, em 1990 e alguma coisa, um americano faz um documentário, se você quiser assistir no YouTube, Contagem Regressiva para o Armagedon. E nesse documentário a gente aprende que todos os 150 sinais que Jesus antecipou, Deus antecipou em toda a Bíblia, para que Jesus retornasse, está cumprido. Está cumprido. Está aí. Deus, é verdade. Aí Jesus fala para os discípulos quais são os sinais. Muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Cristo. Ao invés de falar daquele europeu que se auto-intitulava Jesus, eu posso ir aqui pertinho e falar do índio Cristo, que diz ser o próprio Cristo, né? Eu não sei se é ressuscitado, se é encarnado. Um dia um pastor no radinho, no debate, disse: se tu é Cristo, fala em hebraico comigo, ou em aramaico, porque Jesus era judeu. Ele falou: isso é um cachorro que está falando, isso é um cachorro. E ele nascido em Belém, fala cheio de sotaque, parecendo até que religioso aí. Falsos cristos. Aí Jesus disse: ouvireis de guerra. E haverá também nação contra nação, rumores de guerra. Jesus ainda diz, desde pragas, como foi dito aqui, a malária, entre outras, Jesus profetizou, respondendo aos discípulos: haverá peste. Os médicos estudam 6 anos, fazem especialização, fazem seus doutorados da vida e ainda não descobriram a cura do câncer. Ainda não descobriram a cura da lepra. Ainda não descobriram a cura da AIDS. Porque profecia bíblica que haveriam pestes. Aí Jesus também dando mais sinais, diz assim, ó: haverá fome. Eu anotei aqui, conforme um instituto que estuda e trata sobre a alimentação e a fome no mundo, IIPA, ele diz que mais ou cerca de 1 bilhão
de famintos existem no mundo. E a maioria localizada entre a Guatemala, Haiti e Bolívia. Outro detalhe, Jesus diz assim, ó, haverá terremotos. Deixa eu te contar um segredo, está lá, quem quiser confirmar, está no livro que também trabalha com a teologia, comentário bíblico Halley, está, segundo os estudiosos, de 1990 para trás, nunca houve tanto terremoto como a de 1990, melhor dizendo, até 1950. Será que Jesus está voltando? Aí eu fico a imaginar e a aprender. A história se repete. Jesus continua dando outro sinal, Jorge, para os discípulos e diz assim, ó, vós sereis odiados de todas as nações. Tu acha que é todo mundo que gosta de crente aí fora, é? Eu já fui chamado de tanta coisa, né? Já fui chamado de leigo, já fui chamado de burro, já fui chamado de crente não enxerga as coisas direito, só o único que enxerga. Já fui chamado de tanta coisa, você que é irmã, pode ter sido chamado de cafona pelo modo que veste, você que não anda contando piada no trabalho, pode ter sido chamado de antiquado por não fazer parte da piada que não convém aos lábios santos, porque Mateus 12:33 diz que de toda palavra torpe que o homem de Deus vai prestar conta a Deus no dia do juízo. E aí eu vou entendendo pela palavra de Deus que este mundo não nos aceita. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque, ó, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou sentindo assim que você precisa ouvir isso. Está meio assim pensativo, reflexivo. Eu sei que a mensagem do dia do Senhor dói ali, dói aqui, dói acolá. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Muita gente, olha cá, criança, olha cá, adolescente. Muita gente ficou alegre porque conseguiu juntar o dinheiro para comprar o ingresso para entrar em um dos estádios da Copa e acompanhar a seleção de perto. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Jesus Cristo, o único que te garantiu no passado, te garante no presente e te garante no futuro o ingresso para entrar no reino de Deus eternamente, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nossa cidade não está aqui, os nossos prazeres não estão aqui, mas com Deus que vive eternamente. Então tem sido a sua alegria, porque eu entendo com a Bíblia que a sua alegria é manifestar as coisas da carne. Está errado. Porque casa de Deus, eu disse hoje de manhã, ensinando a senhora, não é açougue. Casa de Deus não é lugar de mostrar picanha, não é lugar de mostrar molho pardo, não é lugar de mostrar... Não. Casa de Deus é lugar de crente espiritual. Porque quem é espiritual busca as coisas. Cuidado adolescente, cuidado jovem, cuidado senhor casado com as ofertas, cuidado com o pecado oferecido, cuidado com o convite a pecar, cuidado. Jesus disse assim em Marcos capítulo 13, versículo 37, o que digo a todos, Marcos 13, 37, o que digo a todos, vigiai. Sabe o que Jesus está dizendo? O que digo ao pastor, digo ao evangelista. O que digo ao evangelista, digo ao presbítero. O que digo ao presbítero, digo ao diácono. O que digo ao diácono, digo ao auxiliar. O que digo ao auxiliar, digo ao membro. O que digo ao membro, digo ao novo convertido. Vigiai porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem. Se não formos lá, olha aí e fala assim, é tempo de vigiar.
deixa eu te lembrar, querida igreja que já entende, segundo a Bíblia Sagrada, Tessalonicenses 1, capítulo 4, diz que antes que Deus traga juízo, novo convertido, tocadores abençoados, sobre a terra durante esses 7 anos, diz a Bíblia, a tua, a minha Bíblia, que um grande acontecimento haverá na terra. Está escrito lá em Tessalonicenses capítulo 4. Paulo diz assim: não quero, irmãos, que ignoreis aqueles que dormiram no Senhor. Ó, ressuscitarão primeiro. E Hebreus capítulo 9, versículo 26 ou 27 diz assim, ó: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso um juízo. Não existe essa de encarnar e reencarnar, encarnar no passarinho, reencarnar, não. Uma só vez, vindo depois disso um juízo. Aí a Bíblia ainda diz e nos alerta: hoje é noite aceitável. Hoje é dia de conserto. Hoje é dia de melhoria. Hoje é dia de viver melhor para o Deus que você serve. Aí Paulo diz assim, ó: os que morreram, não é quem morreu de qualquer jeito. Tem gente ensinando aí fora, os primos ensinam aí fora, presbítero deles, que pode fazer qualquer coisa aqui. Pode beber cachaça que atinge o corpo, pode mentir que atinge a alma, pode fazer qualquer besteira, que depois de morrer os primos ensinam que vão purgar, que quer dizer ser lavado com um tapete. E depois Deus pega do purgatório e leva para o céu. Menina não. O conserto e a vida com Deus é agora. O tempo é agora. Só que a Bíblia diz assim, ó: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, crentes do arrebatamento, nós, crentes salvos que confiamos, oh aleluia, essa é a esperança que nos mantém de pé. Às vezes tomamos um baque, às vezes somos traídos por melhores amigos, às vezes somos decepcionados, às vezes passamos tribulações, passamos prova, mas as lutas e as tribulações desta vida não são para comparar com a glória que ali havemos de ver. E a Bíblia ainda diz, oh aleluia, 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 oh amor, canto, canto. Às vezes nos prendemos tanto às coisas desta vida. Cadê Paulo? Mas assim, Paulo, ano passado, antes do nosso Benjamin nascer, chamamos Paulo ali, esse abençoado, para fazer a nossa casa nos molhos do Senhor. E foi trabalho, né, Paulo? Deixa eu ver a cara de Paulo ali. Foi um trabalho do outro, não foi, Paulo? Aí a gente botou, tirou piso de onde tinha que tirar, botou piso onde tinha que botar, arrumou a casa toda, botou porta onde tinha que botar, e foi tanta coisa que a gente fez. Quando terminou tudo, primeiro dia na casa, eu orei a Deus agradecendo, Senhor, está bonito e é minha, Jesus. Ô Jesus, que maravilha de casa foi o Senhor de Deus. Agora deixa eu te contar uma coisa, ali em cima tem cor de ouro preparada para você. A soberba guiando na baixai. Ali em cima, o cupim não consome. Ali em cima, a graça não destrói. E Jesus ainda diz: onde estiver o vosso tesouro, seu tesouro está em quê? Está somente na sua família? Seu tesouro está somente nesse amigo que Deus te deu? Ou que você arranjou e às vezes não está aqui fazendo bem? Seu tesouro está nas 3 casas de aluguel que você tem? Cuidado, aonde estiver o teu coração, aí você está preso. Só que crente olha para cima. Crente tem certeza que o que ele espera, faça chuva,
o passazol, é um arrebatamento. É a volta do Senhor. Oh, aleluia! E deixa eu te contar outro segredo. Se a cruz de Cristo sendo pregada e o arrebatamento não mais te toca, vai orar. Vai pedir misericórdia, porque você está com a visão horizontal e precisa estar com a visão no céu. Ah, irmão Carlos, mas fulano caiu. Ah, irmão Carlos, Marco Antônio caiu. Ah, irmão Carlos, olhando atentamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem olha para ele não resiste, quem olha para ele não volta atrás, porque o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem para trazer dele. Aí, irmão Carlos, eu não gostei dessa igreja. Eu não gostei do pastor. Eu não gostei que eu vou me desviar. Conversa fiada. Não gostou dessa, vai para aquela. Não gostou daquela, vai para outra. Mas continua nos pés de Jesus. Deus é sábio, a multiforme graça dele se manifesta. Você sabia que tem crente salvo dentro da Universal? Por incrível que pareça. Você sabia que tem crente salvo dentro da presbiteriana? Por incrível que pareça. Tem gente que acha que só há salvo na Deus de Abrão. Só há salvo na Assembleia, não, Senhor. Deus é sábio. Deus é sábio. Ele criou várias oportunidades de salvação, como continua te dando a oportunidade de estar buscando por Ele. Amém? Só que a Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz assim: seremos arrebatados. Olha para aqui, olha a cena. Diz a Bíblia que nós seremos arrebatados. Só que eu preciso lhe contar um mistério. Às vezes a gente prega as férias e as pessoas ficam assim meio zangados quando a gente vai ali, vai aqui, falando um pouco de Jesus. Só que eu deixo te contar uma coisa. Adolescentes, segundo Hebreus, cerraram Isaías no meio. O profeta Isaías foi cerrado no meio. Só que, amigo visitante, segundo a Bíblia, vai juntar tudo. Isso que é corruptível vai se revestir de incorruptível. Pegaram João Batista, porque assim foi que ele estava falando demais contra o pecado. Ó, criança, me ajuda aí, criança. Fizeram o que com João Batista? João Batista, fizeram o que? Fala alto aí. Foi a criança que disse que cortaram a cabeça de João Batista. Só que no dia do arrebatamento, cabeça volta para o lugar, é encaixada pelo Espírito Santo, para ser roxo e canto, rabaçando, rabacai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ainda tem alguém aqui que acredita nessa coisa? Me faz entender, me faz entender. Oh, aleluia! O navio, eu ainda tenho coisa de Deus, Jorge, acreditar nesse negócio. Mas afinal de contas, a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles diferentes. E o homem natural não entende as coisas de Deus. Naquele dia, ó, naquele grande dia, por incrível que pareça, mataram Pedro de cabeça para baixo numa cruz. Naquele dia, o Espírito Santo, irmão José, vai soprar no túmulo e dizer: Pedro, chegou a hora, Pedro. Chegou a hora, Pedro. Pegaram o Paulo de Tarso, aquele que disse: combati o bom combate. Aquele carreira, guardei a fé. Mostraram o pescoço de Paulo. O Espírito Santo vai lá também vai dizer: chegou a hora, Paulo. Levou, naquela hora, o Espírito vai juntar tudo. Ah, irmão Carlos, minha avó, meu avô, eu tinha um avô chamado Tió, ela tinha 50 anos de crente, morreu no Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai dizer a meu avô: levanta, Tió, porque chegou a hora.
lado de Jesus, antes da grande tribulação, adolescentes, antes da grande tribulação, igreja, aceitei Jesus com 16 anos de idade, nunca olhei para trás, não tem idade para servir a Jesus, aleluia, aleluia, e olha, deixa eu te contar mais um segredo, encontraremos, ó, vamos subir, diz a Bíblia que encontraremos com ele, já estou ganhando o fim. Aleluia! Eu tinha muito mais coisa para falar, mas já passei ali pelo que vi. Deixa eu te contar um segredo. Vamos nos encontrarmos com ele nas nuvens. E Jesus passou até o novo convertido na terra. Jesus passou quantos anos aqui na terra? Quem sabe? Aleluia! Aproximadamente, a igreja pode ajudar com a festa. Olha, novo convertido aqui, depois discipulado, meu irmão. Novo convertido diz que Jesus passou 33 anos na terra. Agora deixa eu te contar outro segredo que eu preciso te contar antes desse. Guarda aí a idade de Jesus. Crianças, ô criança, me ajude aí. Crianças têm que me ajudar. O que é que eu fiz de diferente? Olha aqui para mim, para meu rosto aqui. É o que Jesus deu, viu? Olha assim mesmo, vai pedindo misericórdia a Jesus, vai dar certo. O que é que eu fiz de diferente aqui, crianças? Adolescente pode ajudar. Não agora aqui no meu corpo, ó. O que é que eu fiz de diferente aqui? Só quem está ligado entende. Ô, aleluia. Fala mais alto aí, adolescente. Foi o terceiro olho, foi. A Bíblia diz que será o arrebatamento num abrir e fechar de olho. Aleluia! Aí eu tenho que te incomodar. Olha para quem está do teu lado e fala assim, num dia não vai dar tempo de se converter. Fala aí, vai. Agora, como eu acho que ele ficou meio zangado porque fez uma palavra dura, me ajude, me ajude, me ajude. Me ajude, me ajude. Olha aí de novo para quem está do teu lado, tem gente bonito aí. E faz assim, ó. Olha aí. E fala assim, até os outros podem olhar também, não é pecado não. Eu vou olhar para Samuel e os demais vão olhar para cá. Eu vou continuar te ajudar a chegarmos no céu juntos. Aleluia. Porque um ao outro ajudou. Um ao outro ajudou. Quando você vê uma falha no obreiro, não queira pisar ele está mais baixo, não. Quando você vê uma falha no irmão, não queira caguetar, porque caguete espiritual não entra no céu, outro não pode se mexer inteiro. Quando você vê uma falha, não tente somente se acusar, mas diga assim, vamos para o joelho, vamos para o joelho, vamos para o joelho. Oh, aleluia! Quantos crentes não estão mais de madrugada? E olha, eu aprendi com Paulo. Paulo diz assim, ó, pregando aos outros, subjugo a mim mesmo, para que em nenhuma coisa seja reprovada. Eu só posso te convidar para orar de madrugada se eu oro. E muita gente já não ora, só acusa. Eu dizia para as senhoras de manhã, tem gente, José, que antes não nasceu no Evangelho, era pecador tal qual um amigo ímpio que está lá fora e ainda não entende a palavra. E quando vai evangelizar um parente, parece que pega duas espadas e fala, te converte, senão tu vai para o quinto, ainda inventa o quinto, que vai contar na Bíblia. Te converte, coisa ruim. Não, nós temos que pregar com amor, porque nós somos o reflexo de Cristo. Agora entenda, não abrir e fechar de olhos. Onde foi que nós paramos o arrebatamento? Só que está ligado, gente. Subimos, piscou o olho, e a gente parou onde com Jesus e os arrebatados. Na calminha, Shakespeare está lá em Tessalonicenses. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, cadê os crentes do arrebatamento? Encontraremos com ele aonde? Tá, pastor Regi resolvendo uma questão. E no meio da rua, pastor Regi começa. Muito bem. Conhecer. De repente, some. Aleluia. O ímpio infernizando, Deus me guarde.
do Exército, infernizando a vida de Natalício. Natalício diz, eu estou esperando Jesus. Aí o ímpio diz, tu vai para o céu da boca da onça. Tem uma revolta espiritual em Natalício. Natalício lembra de Chile, meu irmão, e diz assim, ó, quem ficou, ficou, quem partiu, pra quem ficou, só lágrimas, pra quem subiu é festa. Aí está a irmã Elisângela passando um problema, Deus livre e guarde, cubra com sangue dele, glória. Passando por um problema, de repente vem uma alegria espiritual, irmã Elisângela esquece o problema, porque crente que passa problema passa com Jesus. E irmã Elisângela no coração começa, eu verei o Pai Abraão. Eu verei o Pai Abraão. Irmãos, eu vou ver Abraão. Eu quero chegar lá em cima. Chegar lá em cima, fica de pé aí, quem me ajuda, fica deles. Chegar lá em cima e dizer, Jó, tu passou por aflição e venceu, Jó. Mas ele com machada, eu venci também, Jó. A igreja de Noronha venceu também, Jó. Davi, também posso levando a garrafa cheia. Davi, tu foi o maior guerreiro que já existiu, Davi. Tu venceu, mas eu venci também, Davi. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Paramos aonde? Paramos aonde? Amém. Nas nuvens. Aí eu estou ganhando fim. Convido a igreja para estar de pé com o conselho do nosso pastor, a irmã Selma para nos ajudar. E deixa eu te contar, aí eu volto para os novos convertidos. Jesus passou quantos anos aqui, novo convertido? 33 anos longe do céu. 33 anos morando na terra, fazendo milagres e tudo mais. Só que Jesus agora está nas nuvens, com os feitos arrebatados, a caminho do... A igreja que acredita está a caminho do... Agora deixa eu te contar um detalhe, eu não posso deixar passar. Deus prometeu, isso que a gente entende bem, Deus prometeu que iria continuar salvando em nome de Jesus. Aqui está uma multidão que prova que a palavra de Deus não cai por terra. Deus prometeu em Jesus que muitos seriam batizados em seu nome e falariam novas línguas. Eu fico admirado quando pessoas que nem estudaram, mas quando começam a falar em língua, meu irmão, o negócio é de outro lugar, porque nós não somos desse país. Deus prometeu que quem acreditasse nele, ele ia usar para curar enfermos, e Deus continua curando hoje. Aí eu fico a me questionar e a refletir. Se tudo que Deus prometeu acontece, gente, por que duvidar que o arrebatamento está próximo? Por que duvidar que o dia do Senhor vem? Por que duvidar que Jesus está voltando? Antes de você se envolve muito e já começa a andar com o céu, 33 anos longe do céu. Jesus estava a caminho do... A igreja de Noronha está a caminho do... Aleluia! Agora, quando Jesus está peleando o céu, os crentes que estão com ele gritam assim: abri, ó portas, ó entradas eternas, e entrará. Quem vai gritar com ele? Quem vai gritar? Vamos lá, vamos gritar com ele. Abri, ó portas, ó entradas eternas. Pode ser hoje. Pode ser hoje, nossa irmã Selma. Enquanto isso, eu já convido o amigo que entendeu que Jesus vem a recebê-lo como seu Salvador. Aleluia! Quem o povo desaparecer, O amigo que está no como seu Salvador. Você que é a igreja, se alguma coisa estiver desencontrada, Deus
Glória a Deus, graças a Deus, amado.